Olha, se a gente pegar um mapa da América do Sul agora, e reparar no contorno geográfico do Brasil, tem uma coisa muito curiosa. E Tem mesmo. a proposta que a gente vai explorar hoje sugere que, tipo, essas fronteiras não foram desenhadas pelo acaso, sabe? Nem pela força bruta ou por tratados europeus espertos. A ideia vai bem além disso. Exato. A tese é que elas foram esculpidas nas estrelas, séculos antes de qualquer caravela cruzar o oceano, para ter o formato exato de um coração humano. Nossa, isso é de uma poesia absurda, né? Muito. Então, a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é analisar uma visão que basicamente vira a história de cabeça para baixo. Com certeza. É uma mudança de paradigma total. A gente vai destrinchar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi ditada pelo espírito Humberto de Campos e psicografada pelo Chico Xavier lá na década de 30. É 1938, para ser mais exato. Isso. E a premissa central é que o país foi projetado nos bastidores cósmicos não para ser uma superpotência econômica ou militar, mas tipo um celeiro global de luz espiritual. Sim, e tem aquele gancho logo no início do material sobre o naturalista Alexander von Humboldt, que ilustra isso perfeitamente. Ah, sim, quando ele viu a Amazônia, né? Isso. Quando Humboldt se deparou com a vastidão do Vale do Amazonas, ele ficou maravilhado e chamou a região de celeiro do mundo. Mas ele estava pensando puramente na riqueza de recursos naturais, sabe? Na matéria. Claro, minérios, água, grãos. Exatamente. O que é fascinante aqui é que a narrativa pega essa observação do Humboldt e expande ela para uma dimensão metafísica. Como assim? O texto argumenta que ele intuiu uma verdade imensa, só que incompleta. O destino traçado para essa terra não seria apenas alimentar corpos ou suprir a escassez material de outras nações. Seria atuar como um celeiro espiritual, então. Perfeito. Num planeta que ciclicamente enfrenta períodos de extrema confusão e falência moral, a função dessa nação seria fornecer uma crença consoladora, sabe? Uma fé baseada na razão e na fraternidade universal. Uma transição do alimento físico para o alimento do espírito. Exatamente isso. E olha, compreender essa perspectiva é incrivelmente relevante para quem nos ouve agora. Sem dúvida. Especialmente hoje em dia. Sim, num cenário global que é constantemente bombardeado por cinismo, guerras, polarização, todo esse excesso de informação que suga a nossa esperança. É desgastante, né? Muito. Então, olhar para a formação de uma sociedade através de uma lente que foca na construção de um refúgio para a empatia oferece um alívio quase terapêutico, eu diria. É uma forma de enxergar a história humana não só como uma sucessão de tragédias e dominações. Exato, mas como um projeto de longo prazo focado no aprendizado do afeto. Mas, certo, vamos desempacotar isso porque é muita coisa. Vamos lá. Como exatamente uma operação espiritual dessa magnitude sai do plano das ideias e começa a intervir na história da humanidade? Bom, a fundação desse projeto nos leva lá de volta ao século XIV. Século XIV, logo depois das Cruzadas, né? Isso mesmo. A narrativa nos transporta para o período logo após as Cruzadas. A imagem descrita é de uma das visitas periódicas de Jesus à Terra. Ele desce de esferas superiores e observa a Europa da Idade Média. E o cenário é de absoluta desolação espiritual. Ou seja, a mensagem original de amor tinha se perdido totalmente. Completamente deturpada, sufocada por ambições políticas, inquisições e guerras que eram travadas paradoxalmente em nome dele. Nossa, é uma ironia trágica. A obra relata que Jesus procura lá na região da Úmbria pelos remanescentes do trabalho de Francisco de Assis. Ele esperava encontrar alguma centelha daquela simplicidade, daquele carinho todo. Exato. Mas o que ele encontra são homens aniquilando uns aos outros. As antigas tradições de fraternidade estavam enterradas sobre a lama da intolerância. Essa imagem do Cordeiro de Deus procurando o ninho da sua mensagem e encontrando só destruição é muito poderosa. Muito. E a partir dessa constatação de que a Europa tinha falhado em cultivar essa semente, a liderança celestial toma uma decisão drástica. Eles decidem mudar de ares. Basicamente, a árvore do Evangelho precisava ser arrancada daquele solo contaminado e transplantada para um lugar virgem. Um lugar onde o fanatismo ainda não tivesse envenenado a terra. Isso.
Mas para fazer isso acontecer no mundo físico, a narrativa introduz uma mecânica muito específica de intervenção. Eles convocam um mensageiro, né? O Hélio. Exatamente, Hélio. E a mecânica de intervenção é o ponto vital aqui. Porque, na lógica apresentada, seres espirituais não operam milagres que quebram as leis da física. Ah, eles encarnam e trabalham dentro das regras do jogo humano. Perfeito. Eles alteram o curso da história através do trabalho e do livre-arbítrio. Então Jesus encarrega Hélio, que é esse mensageiro responsável por problemas sociológicos da Terra, de preparar o caminho. E a estratégia é ele nascer na Europa para guiar a expansão marítima. Isso. Hélio nasce em 1394 como o infante Dom Henrique em Portugal. O famoso Henrique de Sagres. O próprio. A missão terrestre dele era impulsionar a tecnologia da navegação, criar a escola de Sagres e abrir as rotas através do oceano desconhecido. Deixa eu fazer uma analogia aqui para ver se essa engrenagem faz sentido para quem está escutando. Manda ver. É tipo assim, é como se a humanidade precisasse urgentemente de um backup de emergência para a empatia e para os ensinamentos originais. Boa. Porque o servidor principal lá na Europa estava irremediavelmente corrompido por vírus de guerras e disputas de poder. Adorei a analogia do vírus. Então, Hélio desce como engenheiro-chefe encarregado de construir a infraestrutura física, tipo as caravelas, os mapas do conhecimento, para transportar esses dados até um servidor totalmente novo. Exatamente isso. Transportar os dados vitais. Mas, tipo, o oceano é de uma vastidão assustadora. Como que a localização exata desse novo servidor foi delimitada? Como eles marcaram isso no mapa cósmico? A sinalização não estava em mapas náuticos. Estava na própria Abóbada Celeste. Nas estrelas? Sim. O relato descreve que, enquanto eles abençoavam essa terra intocada lá do alto, Eliel questiona Jesus sobre a exata localização que serviria de sede. E qual é a resposta? A resposta vem através de um gesto. Jesus simplesmente aponta para o sul. Uau! E no firmamento, o que se destaca é a constelação do Cruzeiro do Sul. A cruz. A premissa é que essa cruz de estrelas não é só uma formação astronômica, sabe? É um farol cósmico, o símbolo máximo da redenção, posicionado milênios antes para marcar as coordenadas exatas do coração do mundo. A constelação servindo como um gigantesco X marcando o tesouro no mapa. É de uma poesia imensa. É lindíssimo. Mas olha, uma vez que o território foi encontrado no plano físico pelos europeus, a narrativa introduz a necessidade de uma governança contínua, né? Porque não bastava só descobrir. Exato. Era preciso administrar invisivelmente. E é aí que entra Ismael, o zelador espiritual designado. Ismael é uma figura central nessa obra. Mas o que significa, na prática, ser um zelador de uma nação inteira? Significa atuar como uma espécie de diplomata e guardião invisível em tempo integral. A obra narra uma assembleia espiritual logo após o descobrimento. Onde Ismael recebe a tutela do Brasil. Isso. Nessa assembleia, Jesus entrega a ele um estandarte branco, luminoso, que simboliza a concórdia e o perdão. A bandeira branca. E tem uma inscrição nela, certo? Tem. A inscrição dita toda a diretriz da missão dele: Deus, Cristo e caridade. E como ele executa isso? Liderando o que o texto chama de falanges invisíveis. Que seriam o quê? Equipes de espíritos construtores. Basicamente, legiões de protetores cuja função é intuir líderes, pacificar conflitos através da inspiração de ideias pacíficas e garantir que o propósito de fraternidade não seja engolido pela ambição humana. E essas falanges têm muito trabalho, hein? Porque o desafio que se apresenta logo de cara é geográfico e político. Ah, sem dúvida, o território era colossal. A gente mencionou no início sobre o formato do Brasil lembrar um coração. A obra usa essa premissa anatômica para explicar um dos maiores mistérios geopolíticos das Américas. Como um país tão gigantesco não se estilhaçou em dezenas de pedacinhos. Exatamente, porque se a gente olhar em volta... Se conectarmos isso ao cenário geral, a disparidade é gritante. Pensa nas vastas possessões espanholas na América Latina. Elas se fragmentaram em um monte de repúblicas diferentes. Cerca de 20 países. E os Estados Unidos, por outro lado, alcançaram suas dimensões continentais através de guerras, expansões agressivas, muita violência. Anexações pesadas. A anomalia histórica
é o minúsculo país de Portugal ter conseguido manter unido um bloco de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Resistindo a invasões de holandeses, franceses, ingleses. Exato. A explicação material, nos livros de história, envolve o princípio do uti possidetis e a habilidade dos diplomatas. Mas a explicação espiritual vai por outro caminho. A obra argumenta que as legiões de Ismael operavam constantemente na mente desses estadistas, intuindo decisões. Porque o coração geográfico do orbe, como um órgão vital, não podia ser fatiado. Não podia ser fracionado de jeito nenhum, sob pena de inviabilizar a sua missão acolhedora. Só que, confesso que ao ler essa parte surge um questionamento muito forte, sabe? Imagino qual seja. É que os livros de história são repletos de sangue nas fronteiras, rebeliões violentíssimas, bandeirantes dizimando populações. Sim, a história do Brasil tem muita violência. Então, dizer que o território foi mantido unido por uma coreografia celestial pacífica parece, sei lá, ignorar a brutalidade real desses eventos. Como a obra reconcilia isso? É uma ótima pergunta. E a narrativa não nega o derramamento de sangue nem as ambições predatórias dos colonizadores. Ela não apaga a violência, então? Não, pelo contrário. Ela reconhece que o livre-arbítrio humano frequentemente escolhe a violência. O ponto é que as forças de Ismael atuavam na contenção de danos. Ah, entendi. Uma redução de danos espiritual. Isso, inspirando saídas diplomáticas sempre que possível, evitando a desintegração total que rolou em outras regiões. Eles não podiam simplesmente forçar os generais a pararem de lutar? Exato, eles não podiam revogar o livre-arbítrio, mas trabalhavam nos bastidores para garantir que o resultado final das crises não fosse a ruptura do território. A unidade alcançada, mesmo com todas as cicatrizes da agressão humana, é vista como o grande milagre dessa coordenação. É o grande feito. E essa interação entre o plano espiritual tentando guiar e a falibilidade humana resistindo nos leva direto à formação da própria população. A alma dessa nação. E aqui a gente chega no ponto mais delicado e complexo de toda a nossa análise de hoje. Com certeza, o amálgama demográfico. Que a obra chama poeticamente de a flor amorosa de três raças tristes. Sim, indígenas, europeus e africanos. A base formada pelos indígenas, vistos como os corações simples, os europeus, especificamente os degredados, expulsos de Portugal buscando uma segunda chance, e os africanos. E a inserção dos povos africanos é tratada sob uma ótica espiritual que exige muita, mas muita atenção. Aí é que a coisa fica realmente interessante. E complexa. Sim. A narrativa de Humberto de Campos propõe que a vinda desses grupos escravizados não foi apenas o resultado da ganância econômica do comércio negreiro. Teria um lado espiritual nisso? Envolveu uma deliberação espiritual anterior ao próprio nascimento deles. A ideia apresentada é que muitos espíritos já evoluídos aceitaram encarnar naquelas populações oprimidas da África. Sabendo do destino que iam enfrentar? Sabendo do cativeiro. O propósito dessa missão de extremo sacrifício seria formar o que o texto chama de pedestal de solidariedade do novo país. Peraí, vamos analisar isso com muita cautela para quem está acompanhando a gente. Porque isso é extremamente difícil de digerir. É um terreno muito sensível. Dizer que a escravidão foi um sacrifício aceito voluntariamente por espíritos elevados pode, com muita facilidade, soar como uma romantização da dor. Uma justificativa divina para a atrocidade, né? Exatamente, para uma das maiores atrocidades da história. Como o autor separa essa missão espiritual sublime da culpa indiscutível dos escravocratas? A narrativa lida com essa contradição? Lida sim, e é fundamental fazer essa distinção. A obra em nenhum momento absolve o colonizador ou justifica a crueldade do sistema. O escravocrata continua sendo o vilão da história. Completamente. O chicote, a opressão, a desumanização são tratados como crimes severos nascidos da ignorância e da maldade do homem, que responderá karmicamente por isso. A culpa do agressor é mantida. Intacta. A virada de perspectiva do livro não está no agressor, mas na vítima. Entendi. Ao invés de ver o povo escravizado apenas como derrotado ou subjugado, a visão espiritual atribui a eles um heroísmo gigantesco. Foram eles que ensinaram o valor do trabalho,
A verdadeira paciência e a doçura. Isso, através das lágrimas e de uma resiliência incalculável. A dor não foi enviada por Deus como castigo, A dor foi suportada por esses espíritos missionários. para que o suor deles atuasse como um cimento emocional que forjaria a base fraterna da nação. É uma ressignificação muito profunda. Ao invés de reduzir a população negra a vítimas passivas, a obra os eleva à posição de fundadores morais do país. Eles são os pilares ativos que suportaram o peso da construção daquela árvore do Evangelho. E inclusive há menções ao Quilombo dos Palmares que reforçam essa ideia, não é? Sem dúvida, o Quilombo dos Palmares é descrito na obra não só como um reduto de resistência militar. Mas como uma comuna fraterna. Exatamente, uma tentativa de estabelecer um espaço onde não havia distinção nociva entre ricos e pobres, onde se praticava uma solidariedade que os europeus desconheciam completamente. E a convivência com esse espírito abnegado, a miscigenação, o compartilhamento do sofrimento ao longo de séculos. Foram amolecendo a rigidez da alma europeia, criando uma sociedade menos propensa aos ódios raciais cristalizados vistos em outras partes do mundo. A oficina da fraternidade exigiu um fogo altíssimo para fundir esses elementos. Um sacrifício inimaginável. E se a fundação demográfica exigiu tudo isso, como essa mesma força invisível liderada por Ismael gerenciou a transição desse povo de colônia para um país independente? Porque, de novo, o cenário americano em volta era de guerras de independência sangrentas que duravam décadas. Exato. E no Brasil a transição, comparativamente, teve outro tom. É que a atuação espiritual na arena política passa a focar obsessivamente em uma única diretriz. Qual? Evitar a guerra fratricida. A aversão ao derramamento de sangue entre irmãos é o fio condutor de Ismael. Você pode dar um exemplo de como isso funcionou na prática? Claro. A vinda da família real portuguesa em 1808. A Europa estava sob o terror do Napoleão. Dom João VI estava encurralado. O príncipe regente é descrito em desespero, chorando sem saber o que fazer. A obra narra que gênios espirituais, incluindo figuras como Tiradentes, O próprio Tiradentes? sim, influenciaram a mente da corte para que a transferência para o Brasil acontecesse. E quando eles chegaram aqui, Foi através de lampejos de intuição direta na mente de conselheiros que se tomou a decisão de abrir os portos às nações amigas, foi um decreto econômico no plano físico, mas orquestrado espiritualmente? para garantir a autonomia do país sem disparar um único tiro. Uma mão invisível soprando intuições no ouvido de quem segurava a pena. Perfeito. E essa mesma aversão à guerra civil dita os eventos da abolição e da proclamação da República, né? Sim, a abolição, assinada lá em 1888, é descrita como o clímax de um trabalho espiritual de persuasão muito paciente. Feito para que o fim legal do cativeiro ocorresse através da lei, e não de um levante armado. Mas a passagem que mais chama a atenção sobre renúncia pessoal, ironicamente, é sobre o exílio do Dom Pedro II. A história do travesseiro de terra. Essa mesma. A narrativa dá uma dimensão de sacrifício moral muito bela à saída do imperador. Diante do levante republicano em 89, ele tinha o poder militar para resistir. Tinha. No entanto, inspirado pelas correntes de luz de Ismael, ele escolhe não reagir. Ele prefere perder o trono a permitir que uma única gota de sangue brasileiro fosse derramada para mantê-lo no poder. Nossa, isso é muito forte. Ele abre mão de tudo. Ele recusa pensões altíssimas oferecidas pelo novo governo republicano e aceita partir para o exílio levando apenas um objeto simbólico, Um travesseiro preenchido com terra do Brasil. para que a cabeça dele repousasse sobre o solo da pátria no momento da morte. É a personificação do líder que absorve o prejuízo pessoal em prol da paz coletiva. E com a proclamação da República, o Brasil atinge o que a obra chama de maioridade coletiva. É o momento em que os tutores invisíveis entregam as chaves da casa. Ismael e as legiões de luz determinam que, a partir dali, o destino político estaria nas mãos do livre-arbítrio dos governantes. E dos cidadãos, claro. Então, se o andaime político estava pronto, qual passa a ser o novo foco dessa burocracia celestial? O que eles começam a construir?
O foco migra da estruturação política para a educação profunda da alma. Eles saem dos bastidores do governo e vão para a sociedade civil. Exato. Com a maioridade atingida, as forças espirituais concentram seus esforços no aspecto evangélico da missão, consolidando o espiritismo no Brasil. É nesse cenário que surge o Bezerra de Menezes. O Adolfo Bezerra de Menezes, descrito como um grande missionário encarregado de trazer a harmonia. A criação de instituições como a Federação Espírita Brasileira não tinha como objetivo fundar uma nova religião burocrática, sabe? O objetivo era ressuscitar o cristianismo primitivo. Aquele mesmo cristianismo puro, focado na ação de caridade simples que Jesus tinha lamentado ver destruído na Europa séculos antes. Tudo começa a se conectar, então. A árvore do Evangelho finalmente criando raízes sólidas. E com uma diretriz muito estrita contra qualquer tipo de comercialização da fé. Isso é importante pontuar. O princípio inegociável era que o consolo espiritual, as orientações e as curas não poderiam jamais envolver transações financeiras. O trabalho deveria ser a expressão pura da caridade. Sustentado pela liberdade de pensamento e rejeitando hierarquias eclesiásticas rígidas. Era um momento de colocar em prática o lema gravado na bandeira de Ismael. Deus, Cristo e caridade. Oferecer socorro moral sem exigir nada em troca. Construindo a fraternidade no nível interpessoal, dia a dia. Exatamente isso. Bom, para sintetizar a escala gigantesca do que a gente discutiu hoje, o que o texto nos oferece não é um compêndio de datas ou biografia de generais. Definitivamente não. É a suposta biografia da alma de uma nação. A narrativa argumenta que o verdadeiro critério de progresso não se mede pelo acúmulo de capital. Ou pela capacidade de impor vontade bélica sobre os outros. O progresso seria a capacidade de substituir a força bruta pela expressão imortal do espírito humano. É uma aposta altíssima de que uma sociedade moldada na dor e na miscigenação tem o potencial de ser o maior polo de acolhimento planetário. Rejeitando a guerra fratricida. Isso força a gente a reavaliar as feridas históricas, né? Como um processo de lapidação, sim. O trauma do cativeiro africano, a resistência indígena, tudo é inserido numa economia invisível do universo, onde nenhuma lágrima é desperdiçada. Todo esse sofrimento foi utilizado como adubo para fertilizar o solo onde a empatia precisaria crescer. Perfeito. E essa é uma chave de interpretação que altera profundamente o nosso presente. Para quem está ouvindo a gente, basta observar as notícias, as telas de celulares repletas de debates agressivos e polarizações. O barulho constante de um mundo em conflito. Sim. Se todas essas tensões globais são dores de crescimento de uma humanidade que ainda engatinha no aprendizado do respeito, a tese que exploramos hoje deixa um questionamento muito provocativo. Sem dúvida. Até que ponto cada atitude diária de tolerância que a gente pratica na nossa rotina não seria a verdadeira execução prática daquele roteiro celestial e invisível? A responsabilidade de ser o coração do mundo pulsando nas ações mais comuns. É algo instigante para a gente levar conosco ao longo do dia. Porque o verdadeiro testemunho dessa herança não estaria nas leis escritas no papel, mas na coragem silenciosa de escolher o diálogo em um mundo que frequentemente incentiva o embate. Uma conclusão primorosa para a nossa análise. Foi uma jornada fascinante caminhar por essas páginas. Um abraço muito forte a quem nos acompanhou nessa investigação de ideias e até a nossa próxima exploração.